prova de história precisa aprender mais sobre o Brasil no contexto da Guerra Fria. Hoje tem aquele programa bem legal, Historiando, que talvez possa me ajudar. Bom dia, pessoal! Estamos começando com mais um programa Historiando. Você que está aí do outro lado da telinha tem alguma dúvida sobre algum assunto de história? Ligue a sua TV hoje às 17 horas e esclareça todas as suas dúvidas a respeito de variados assuntos. Hoje falaremos sobre o Brasil no contexto da Guerra Fria e contaremos com a participação de 3 brilhantes professoras de História, as mais inteligentes que já conheci, para sanar todas as nossas dúvidas a respeito de vários assuntos. E no quadro Falando com Historiadores, contaremos com a participação de 2 historiadores. Eles são Alina e Val. Vocês não podem perder, será uma entrevista imperdível. Quanto às nossas professoras, estas são Rose, América e Soviana. Para início, Rose, gostaria de falar sobre o que ocorreu no período da Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria foi um confronto entre duas potências de hegemônico poder que foram provenientes da Segunda Grande Guerra, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. A última conseguiu tal hegemonia anos após a primeira. Após a Segunda Grande Guerra, o mundo ficou em alerta e querendo retomar a normalidade social, sustentando a ideia de que se teria um alívio após o grande tumulto. É nesse contexto que se percebe os efeitos da grande política na rotina da sociedade, como a propaganda intensa, que se tornou um dos objetos retóricos da guerra. Houve então expectativas por parte dos grandes líderes, como Stalin, Churchill e Roosevelt, tanto quanto alguns acordos que ocorreram. Nesse encontro, Stalin teve a primeira vitória diplomática. Após a Alemanha se render, a União Soviética passa a ter enorme influência e adquire muito respeito. Os Estados Unidos estavam convictos da sua hegemonia militar, porém tinham receio de uma recessão econômica igual à do final da Primeira Guerra. A Guerra Fria teve seu auge após o anúncio da doutrina Truman em 1947, que dizia aos Estados Unidos para apoiar os países que tivessem resistência ao comunismo. Com isso, os ânimos se agitaram, mas o controle que os soviéticos passaram a ter das tecnologias militares e nucleares, de certa forma, estabilizou as tensões no sistema internacional. Eu andei me informando, meninas, não queria pagar minha presença de 3 brilhantes professores, não é? Bem, então, com base na discussão, havia uma coexistência pacífica entre duas potências, porém as rivalidades e as disparidades de poder levaram à espera de um confronto final entre capitalismo e comunismo. Nesse contexto, existiram 2 tipos de Guerra Fria. Uma usava a retórica através da propaganda política, incutida nos meios de comunicação, e a outra era a condução efetiva do poder que as potências referidas tinham, sem buscar efetivos confrontos militares. Acontece que, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham planos de uma economia fundada no comércio livre e a abertura dos mercados. Isso se mostrava incoerente, visto que a situação europeia era de ruína. Então foi criado o Plano Marshall para fortalecer militar e politicamente os países capitalistas europeus, bem como criou a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico do Norte, que era acordo militar antissoviético. As consequências do plano foram desenvolvimento econômico e revolução tecnológica, de modo expressivo, para os países capitalistas desenvolvidos. Nesse período, a União Soviética cresceu bastante, com muitas inovações tecnológicas, mas o capitalismo avança ainda mais, havendo maior alívio diplomático, principalmente para os países que se sentiam ameaçados pela expansão comunista. Então, nesse período, o que ocorreria no Brasil, América? No Brasil, a expectativa era a superação do atraso, visto que após o primeiro governo de Getúlio Vargas, com a criação de ministérios para educação, saúde, trabalho, comércio e indústria, houve menos questões problemáticas a se enfrentar, bem como reformas trabalhistas e eleitorais. Tal expectativa
era expressa também na arte, como na prosa e na poesia, com Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, que possuíam anseios por profundas mudanças brasileiras. Houve o golpe em 1937, que deu origem ao Estado Novo e foi preparado por Vargas previamente. O Estado que se implantou foi ditatorial, de modelos fascistas, com partidos fechados, censura, repressão policial violenta e tortura, e se inspirava em modelos políticos como o de Portugal, Itália, Espanha e Polônia. Houve a diminuição dos direitos sindicalistas, com cobrança de impostos para os mesmos, através do Ministério do Trabalho, bem como forte propaganda anticomunista. A propaganda lembrava o episódio de 1965, que teria sido uma revolução comunista, que na verdade foi um golpe forjado por militares e pelo partido de direita integralista. O Estado intervinha na economia e denotava o caráter centralizador do governo. A maior intervenção estatal proporcionou um surto industrializador e nesta época surgiu a primeira siderúrgica brasileira de grande porte. O Brasil participou da Segunda Guerra, mesmo que Vargas e auxiliares, como Gaspar Dutra, não fossem simpáticos à entrada dos Estados Unidos na guerra e tiveram que ceder bases militares no Nordeste para os mesmos e enviar mais de 20 mil homens para a Itália em conflito. Com o fim da guerra, o Brasil via-se no dilema: combater o fascismo internacional enquanto mantinha internamente um governo fascista. Ocorreram alguns manifestos baseados em maiores liberdades democráticas, pedindo inclusive eleições. Foi então que Vargas ficou enfraquecido e teve que eliminar a censura, anistiar os presos políticos, reconhecer a volta dos partidos e a legalidade do Partido Comunista Brasileiro e reatou relações diplomáticas com a União Soviética. Vargas foi afastado pelo golpe dado pelos militares de seu próprio governo. Poderia nos explicar o governo seguinte, Salviana? Sim, é o governo Dutra que quebrou com os moldes ditatoriais e adicionou um mínimo de democracia. Tal governo ainda se baseava em normas de caráter tutelador da legislação trabalhista e medidas que restringiam a segurança nacional, mantendo moldes de ditadura, apesar do pluralismo partidário. Isto pode ser notado pelo fato de Dutra fechar o Partido Comunista Brasileiro em 1947, após uma bancada significativa que o partido pôs nas eleições, enchendo de temor a elite brasileira. O presidente caçou parlamentares eleitos e rompeu as relações com a União Soviética. Devido a isto, não se pode chamar esse período de redemocratizado, mas sim que houve uma democracia relativa, em que houve uma maior participação popular na política. Entre 1920 e 1940, houve aumento da população brasileira e acelerou-se a urbanização e industrialização. Houve a introdução do conceito de populismo, que visa reconhecer a cidadania das massas e neutralização das manipulações por parte do poder. No governo Dutra, houve maior participação democrática, mas menor produtividade econômica, visto que havia menor vocação estatizante e maior abertura ao capital estrangeiro. Então, Rose, poderia nos dizer outras características do governo do Dutra? Mas é claro, este queria fortalecer as alianças comerciais com os Estados Unidos, já que se julgava merecedor devido à participação brasileira na Segunda Guerra, com envios de tropas, cessão de bases navais e aéreas, suprimento de matérias-primas a preços estáveis, bem como contava com Constituição liberal, eleições democráticas e perseguia os comunistas. Durante a guerra, os Estados Unidos ampararam a industrialização brasileira e, após a guerra, essa sustentação não mostrou-se vigente. Dutra insistiu com Marshall e Truman, mas para os Estados Unidos, o Brasil deveria amparar-se em seus recursos internos. Porém, grande parte das reservas econômicas brasileiras encontrava-se nos Estados Unidos. Ocorre que Dutra gastou as reservas da guerra adquirindo empresas ferroviárias sucateadas da Grã-Bretanha para liquidar créditos, pois houve saída de capital para a Europa, dada a escassez de capital nos países europeus. O presidente Eurico investiu em um plano chamado SALT, que era uma tentativa de melhorar a articulação dos gastos públicos nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia, e isso
projeto industrializante, pois deu menos atenção ao setor econômico, ao delineamento global e problemas de infraestrutura. Dutra foi responsável pela criação da Petrobras, que se iniciou com as discussões acerca do Estatuto de Petróleo. Desse modo, o governo Dutra foi marcado pela frustração em relação ao estabelecimento de relações especiais com os Estados Unidos, notando-se que governos mais nacionalistas não poderiam dispor de capital estrangeiro e nem os mais libertos a esse capital não aboliram tendências estatizantes. Ocorre então que Vargas retorna à presidência pelo voto direto e busca também por ajuda norte-americana. Porém, ocorre o agravamento da Guerra Fria e isto abala as contas brasileiras externas. Vargas possuía um projeto nacionalista estatizante, diminuindo a atuação das multinacionais e restringindo as remessas de lucros ao exterior, além dos problemas sociais vindos do critério populista do seu discurso. Isto gerou conflitos no interior do governo. Em 1953, o país passa por grave crise econômica e afasta o apoio mínimo externo do governo. Nessa situação de impasse, Vargas comete suicídio. Vargas acabou por afastar as propostas e financiamentos de grandes bancos que já não investiam muito economicamente no Brasil. É criado o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e o governo Vargas representou um viés ideológico sobre os limites do desenvolvimento brasileiro. É no governo Juscelino Kubitschek que ocorre o melhor planejamento com o plano de metas. Havia comissões de planejamento norte-americanas instaladas no Brasil, que apresentavam ser muito realistas. Os relatórios dessas comissões visavam a mobilização interna, quando possível, empregava capital estrangeiro, financiando o desenvolvimento industrial. No governo de Kubitschek, os planos alcançaram efeitos expressivos, com resultados quantificáveis e sem delineamento fiscais e monetários. Seu governo é marcado pelo lema 50 anos em 5. Esse conceito é desenvolvimentista e, com isso, Juscelino acabou pondo de lado questões com a economia. Havia relações do governo com o Fundo Monetário Internacional e Juscelino retornou os negociadores ao Brasil e rompeu com o FMI. Com isso, Juscelino Kubitschek desenvolveu, mas mergulhou o país em dívidas externas de aproximadamente 300 milhões de dólares, bem como a inflação. Bem, agora vamos ao quadro Falando com Historiadores, que poderá nos contar mais sobre o governo de Juscelino. Então, roda o VT. Olá meninas, olá público de casa, olá Bussolinha, é um prazer estar aqui. Boa tarde, gente. E aí, vestibulante de casa? Bem, falando sobre o governo de Juscelino, pode-se dizer que a concepção de cortes ou estrangulamento proposta por Roberto Campos foi melhor representada pela concepção da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que propõe investimentos estatais voltados também para polos de crescimento. O Brasil possuía grande potencial industrial e teve resultados positivos com maior controle de importações e a política de câmbio. Com isto, houve prioridade com políticas de substituição de produtos antes importados por bens de consumo que fossem produzidos no Brasil, de modo que se visava a produção de bens de consumo duráveis e de capital. Criado um amplo complexo de planejamento que inclui instituições como Conselho de Desenvolvimento, grupos de trabalho com projetos específicos e grupos executivos com questões tecnológicas financeiras, bem como a Carteira do Comércio Exterior, Superintendência da Moeda e do Crédito e Conselho da Política Aduaneira e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Essa última foi responsável por apontar problemas que indicavam as relações sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento da época, relacionando o segundo governo de Getúlio com o de Juscelino. Percebe-se que os dois criaram órgãos do Estado capazes de acelerar a industrialização brasileira, com foco nacionalista. Mas, no governo de Juscelino, havia maior incentivo aos capitais privados internacionais através da maior reflexão ideológica. Os Estados Unidos não estavam preocupados com o problema
problemas econômicos da América. Começou a se preocupar após o estabelecimento do regime socialista em Cuba. O governo de Juscelino foi marcado por importações financeiras com endividamento externo e os mercados brasileiros começaram a ser o alvo europeu, desenvolvendo as indústrias automobilísticas. Consolidou-se a ideia da necessidade de intervenção econômica de Estado e auxílio de recurso estrangeiro para a criação de setores industriais de base, siderúrgico, metal mecânico e químicos de bens de produção. Na ditadura militar, houve padrão de financiamento da economia brasileira. Ocorre que no governo posterior de Jânio Quadros fica marcado negativamente após a tentativa de golpe, com a sua renúncia poucos meses após sua posse. Jânio não tinha nenhum plano de governo, era baseado praticamente em discursos de embate à corrupção. Também o seu governo possuía até política externa independente, mas era pouco satisfatória, porque a sua hegemonia batia de frente com a maior, que seria os Estados Unidos. Essa política de Jânio Quadros ajudou a reforçar o nacionalismo e a impulsão do Brasil frente às outras. Tal política foi eficiente no sentido de reforçar o nacionalismo e a impulsão do Brasil em discussões exteriores importantes, como relações ao anticolonialismo na África e com os países socialistas. Houve ainda sonegamento de finanças, dentro da expansão monetária e contenção de gastos públicos, tendo o Brasil de enfrentar oposição interna. Com o governo de João Goulart, houve planos de crescimento econômico e reformas sociais a combate à inflação, com o plano trienal, mas não foi satisfatório. Isso porque João Goulart era ligado às massas populares. Isso batia de frente com os interesses dos poderosos, que acabaram se juntando e fazendo que... Com o governo João Goulart, houve planos de crescimento econômicos e reformas sociais e combate à inflação, com o plano trienal, mas não foi satisfatório. Isso porque eram vistas pelas elites como um plano comunista. Tal fator é agravado ainda que João Goulart possuía com as massas, utilizando um discurso de maior participação popular, mas a população chamava-se as reformas agrárias e outros tipos de reformas. Com base nessas discussões, nota-se que o Brasil passou por vários períodos de golpes sem ter uma democracia autêntica definitiva. Bem, muito obrigado pela contribuição de vocês nessa caminhada para o conhecimento. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Obrigado pela atenção de vocês e desejo que a aula tenha sanado todas as dúvidas acerca do assunto. Boa tarde, nos vemos semana que vem com mais um programa Historiando. Vai. Deve ser lembrar. Porra, caralho, velho. Tá pior do que você. Eu tô querendo isso daqui. Enquanto mais ela fala, é melhor. Já. A propaganda lembrava do episódio de 1965, que teria sido uma revelação. Teria sido uma revolução. Historiadores que poderá nos contar mais sobre o governo